Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula de História do primeiro ano para os alunos do ESAG. Como vocês já conhecem, eu sou o professor Clayton e nesta aula nós iremos falar sobre os egípcios, fenícios e hebreus, tá certo? É o material que vocês também já têm em mãos, eu só mudei a configuração de fundo, mas o conteúdo é o mesmo, tá certo? Então, como havíamos falado na aula anterior, falamos sobre Mesopotâmia, vamos falar de Egito, fenícios e hebreus, ou seja, representado aí pela região da Palestina, certo? Então olha lá, temos um mapa muito parecido com aquele que falamos do crescente fértil, ele faz uma meia-lua, tá? Tem um risco cinza aí, o outro pontilhado, que envolve toda a região do crescente fértil, ou seja, este novamente é considerado o berço da civilização. Nós vamos falar de uma outra civilização, certo? Vamos falar do Império Egípcio, que se desenvolveu ao longo do rio Nilo, certo? Em nossas aulas, não sei se vocês se lembram, tem uma máxima aí para começar a falar da civilização egípcia, em que o historiador, não me lembro qual, disse: o Egito é a dádiva do Nilo, ou seja, a sociedade, a civilização egípcia só se desenvolveu porque havia um rio no meio do deserto, que é a condição básica para o desenvolvimento humano, tá certo? Assim como na Mesopotâmia nós tínhamos os rios Tigre e Eufrates, isso não é uma coincidência, é um fato essencial para que seja possível o desenvolvimento humano, tá certo? Água não só para beber, mas sim para pescar e serem utilizadas na agricultura. Então vamos lá. Aqui temos uma outra imagem, falaremos também dos povos fenícios, tá certo? Eles estão lá, ó, logo acima do Rio Jordão, certo? Lá embaixo temos a Palestina, que são os hebreus. Falaremos sobre os hebreus. Então, começando aí com os povos egípcios, com o povo egípcio, a sociedade egípcia estava dividida em várias camadas, sendo que o faraó era a autoridade máxima, chegando a ser considerado um deus na terra. Sacerdotes, militares e escribas eram responsáveis pela escrita, também ganharam importância na sociedade. Esta era sustentada pelo trabalho e impostos pagos por camponeses, artesãos e pequenos comerciantes. Os escravos também compunham a sociedade egípcia e geralmente eram pessoas capturadas em guerras. Trabalhavam muito e não recebiam por seu trabalho, apenas água e comida. Mas como veremos lá na frente, os escravos no Egito eram muito poucos, certo? Em algumas guerras, o Egito era meio isolado, ele não tinha muito contato com outros povos, tá? Ele tem contato, mas a região não é tão conturbada, tá? Assim como nós vimos na Mesopotâmia. Formada a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida em clãs, organizadas em comunidades chamadas nomos, que funcionavam como se fossem pequenos estados independentes. Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos, o Baixo Egito ao norte e o Alto Egito ao sul. Por volta de 3200 a.C., os dois reinos foram unificados por Menés, rei do Alto Egito, que tornou-se primeiro faraó, criando a primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio unificado, ou seja, uma forma de organização em torno do Estado. Eu tenho um líder e eu tenho um corpo político que dita as regras e organiza essa sociedade. Temos aí uma imagem, de como essa sociedade se espalhou, se distribuiu ao longo do rio. O Baixo Egito lá em cima, lá no alto é o Baixo Egito, é para onde o rio Nilo corre e deságua no Mediterrâneo, e embaixo é o Alto Egito, tá certo? No topo da sociedade estava o faraó, e depois do faraó
vinha a sua família e as camadas privilegiadas, sacerdotes, nobres, funcionários, e os não privilegiados, os artesãos, camponeses, escravos e soldados. Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Os nobres formavam uma aristocracia hereditária e compunha a elite militar e latifundiária. Latifundiárias são donos de terras, tá? Podemos considerá-los aqui como fazendeiros, os grandes proprietários de terra. Os funcionários estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes profissões. Então, vemos aí a complexidade dessa organização social e a divisão social. Não só a divisão social, mas a divisão social do trabalho. Os privilegiados, os não privilegiados, tá certo? Os que fazem trabalhos manuais, outros que fazem trabalhos administrativos e de governo, tá certo? Então temos uma representação aí da pirâmide social egípcia, na sua ordem de poder, tá certo? Faraós, logo em seguida sacerdotes, altos funcionários, ministros, tá? Nobres, aqueles proprietários de terras, escribas, o que sabiam a língua, sabiam escrever e registrar, também eram importantes, artesãos, que produziam os trabalhos manuais, faziam ferramentas, todos eles são muito importantes, né? Principalmente os mais baixos aí na sociedade. Artesãos, camponeses e os escravos é o que mantém a sociedade funcionando. É os que produzem os alimentos, constroem os artefatos, constroem as grandes obras, certo? Aí temos a figura no museu que representa o escriba, certo? Os escribas eram os responsáveis pela escrita egípcia. Registravam os acontecimentos e principalmente a vida do faraó. Uma espécie de historiador oficial da monarquia, tá? Não é como a história hoje. Hoje nós temos historiadores independentes que são estritamente questionados para escrever somente os fatos. Aqui nós temos o escriba como o historiador oficial do rei. Então ele vai escrever só o que o rei quiser. Além disso, o escriba também registra uma espécie de livro caixa, tá? Uma espécie de contador também. Ele faz o levantamento da produção agrícola, ele faz a contagem da população, etc. Tudo isso é com o escriba. Ele relata os fatos e deixa tudo isso arquivado. Então é de extrema importância a organização do império. Os camponeses formavam a maior parte da população, exerciam a agricultura e eram forçados a pagar impostos. Os soldados eram mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua categoria social. Olha que curioso, né? O que nós sempre vemos aí ao longo da história e por outras sociedades e tempos, que a mulher sempre foi desprezada. Já na cultura egípcia, não. Eu acredito que tem a ver com a questão das divindades, né? Temos muitas divindades que são mulheres. Temos lá uma figura divina, que é a vidente, né? É sempre uma mulher pura, virgem, né? Que recebe lá as mensagens, tá? E ela é considerada uma sacerdote, né? Então essa mulher sacerdote, então existe um grande respeito aí pelas mulheres dentro da sociedade egípcia. A esfinge, desculpa, agora eu lembrei. A esfinge é aquela que enxerga a verdade nos outros ou que recebe as mensagens divinas. Geralmente são mulheres, virgens, jovens. Temos aí as representações de como era o cotidiano dessa sociedade. Então temos aí a pintura no mural de um túmulo retratando trabalhadores. Dentro de um túmulo eu tenho a retratação de trabalhadores arando o campo, colheita das culturas e a debulha de cereais
sob a direção de um supervisor. Então, nós temos um chefe aí supervisionando o trabalho dos camponeses, tirando os cereais, né? Separando os cereais e armazenando. Então, a vida dos egípcios estava estritamente ligada aí com a questão da agricultura. Eles eram muito dependentes da agricultura. Temos uma outra representação, a região climática ali do deserto no norte da África. Chove muito pouco durante o ano, 2, 3 meses ao longo do ano, então essa chuva tinha que ser armazenada e distribuída para a plantação. Como vimos nos sumérios, eles também desenvolveram canais de irrigação. Então era uma função extremamente importante, garantir a produção agrícola e o alimento para todo o ano. Aí ele vai falar sobre a economia, que era baseada na agricultura, realizada principalmente às margens férteis do rio Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e o artesanato. Os trabalhadores rurais, constantemente convocados pelo faraó, eram convocados pelo faraó para prestarem algum tipo de trabalho em obras públicas. Os canais de irrigação, as pirâmides, os templos e os diques, ou seja, obras de contenção das cheias do rio. Aí temos a representação de como eles eram extremamente desenvolvidos na questão das técnicas de agricultura. Perceba ali que eles cortam um caminho, para que a água circule em torno das plantações, irrigando-as. Então, olha o grau de organização desta civilização. Temos aí uma outra representação desses canais, certo? Caminhos, valas, que são distribuídas para escoar essa água mais facilmente, nutrindo aí as terras. A agricultura era a atividade econômica principal dos egípcios. Inicialmente para melhor aproveitar as águas do Nilo, os camponeses uniam-se, empenhando-se na construção de diques e no armazenamento de cereais para a época de escassez. Com o tempo, a produção agrícola tornou-se variada, sendo cultivados algodão, linho, utilizados na fabricação de roupas, trigo, cevada, gergelim, legumes, frutas e principalmente oliveiras. Às margens do rio Nilo, os camponeses faziam pomares e hortas, produzindo favas, lentilhas, grão de bico e pepinos. Cultivavam ainda uva, utilizada na fabricação do vinho. Então, eles tinham aí, conseguimos perceber que eles tinham uma grande diversidade de alimentos e produtos. Perto de suas casas, eles criavam porcos e carneiros. O trabalho no campo era realizado com o auxílio de um arado de madeira puxado por bois. É um instrumento agrícola, o arado. Os camponeses que moravam nos pântanos e nos lagos costeiros, organizados em equipe, criavam em tanques numerosos variedades de peixes. O peixe seco e conservado era consumido muitas vezes com pão e cevada e constituía parte importante da alimentação dos egípcios. Contando com um imenso artesanato, o comércio também foi outra importante atividade econômica do Antigo Egito. A religião, como falamos aí em outros momentos, era politeísta. A religião desempenhava um papel importante na sociedade, que todos os aspectos da vida de um egípcio eram regulados por normas religiosas. Então, era um estado extremamente religioso, tá certo? Muito vinculado aí com a religião, como vimos aí essa semelhança com os sumérios, tá certo? Então, esses povos antigos têm essa vinculação muito forte entre política e religião, tá certo? Havia cerimônias religiosas para os acontecimentos individuais, nascimento, casamento, morte, e para os acontecimentos que envolviam toda a sociedade, como as festas na época da colheita. Agora lembrei, essa organização e essa fusão entre Estado e religião é chamado de Estado... Olha, estava lembrando agora, fui ler, esqueci. Já eu falo como chama-se essa vinculação. Eles eram politeístas, já falamos, adoravam vários deuses como forma humana e animal. Essa mistura é chamada de antroposomorfia.
Nós veremos lá na frente da aula, como vocês já viram, deuses representados com corpo de seres humanos e cabeça de animais, tá certo? Muitos deles eram associados a determinadas forças da natureza, e os antigos egípcios acreditavam numa vida após a morte e no retorno do espírito ao corpo, tá certo? Como eram considerados deuses vivos, os faraós eram representados de forma diferente de seus súditos. Tem olha a cor, né? Ele está em azul aí, o faraó, para se diferenciar dos demais. É o teocentrismo. A forma de governo baseada na religião, tá certo? Estado teocêntrico. Teo de teologia, né, de religião. Nem todos os egípcios eram enterrados em pirâmides. Nós vendo lá as pirâmides e as técnicas de mumificação, né, eram só os nobres que tinham essas honrarias. O sepultamento variava conforme a posição social do indivíduo e sua riqueza. Havia outros tipos de túmulos, os hipogeus e as mastabas. Para o interior do túmulo, os egípcios levavam objetos de uso diário e as riquezas que possuíam e pintavam cenas cotidianas. Temos muito disso, né? Quando assistimos aqueles documentários, tanto no YouTube como no canal fechado, né? Eles apresentam muito essas descobertas, e até hoje temos muitos artefatos egípcios que contam a história desse povo antigo. Acreditavam que, agindo assim, garantiriam o conforto da vida após a morte. Um ponto curioso nos rituais do Egito era a zoolatria, ou seja, a adoração de animais. Falamos lá em cima, né? Também sobre essa questão da vinculação divina com o animal. E eles acreditavam que havia uma vida após a morte. Essa imagem, pessoal, eu tirei da revista Super Interessante, antiga, né? E eles mostram aí, não dá pra gente ler, ficou muito pequenininho, toda a técnica e todo o ritual de mumificação. Percebemos aí os técnicos, tirando os órgãos do cadáver, né? Retirando aí o cérebro pelo nariz, e aqui nesses quadradinhos ele vai explicando, né? Nesses pequenos textos, ele vai explicando toda a técnica e a maneira como era feita essa mumificação. A unidade política dos egípcios organizou em um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Entre eles se destacavam, né? São vários deuses, eu não vou entrar aí, eu selecionei muitos. Tem gente que gosta, né, que se interessa por essa questão da religiosidade, a representação de cada um desses deuses, e isso varia muito, tá? Até ao longo do tempo, a função de cada entidade pode mudar, de cada divindade pode sofrer variação. Olha lá, temos os mais famosos: Ra, deus do sol, principal deus da religião egípcia; Tote, deus da sabedoria, do conhecimento e da lua; Anubis, deus da morte e do submundo; Bastet, deusa da fertilidade, protetora das mulheres grávidas; Hathor, deus do amor, da alegria, da dança, do vinho e das festas. E por aí vai. São alguns deuses que eu consegui encontrar e selecionar. Horus é famoso, e Osíris também, deus da vida após a morte. Íris também é famosa, deusa do amor. E aí temos as representações dessas divindades lá na frente. Ele continua, Tenut, Chu, Jeb, Amon, de Tebas, olha só, de uma determinada região lá do Egito, deus dos deuses do Egito, depois cultuado junto com Ra, com o nome de Amon-Ra. Olha só como nós temos essas variações. O deus mais famoso era Osíris. Ele era responsável por julgar os mortos e decidir se a alma iria ou não para o paraíso. Apesar da fama de Osíris, ele não é o deus mais importante. Esse cargo permanece a Amon-Ra. Essa era considerado o rei dos deuses, responsável pelo surgimento da vida. Seu maior símbolo era o sol.
era ainda marido de Mut, deusa representada com cabeça de abutre. Então, é muito exótico aí a questão da religiosidade dos egípcios. E aí eu fiz uma grande seleção aí de deuses com a sua imagem e a sua função, tá? O Tote, deus da sabedoria, essa cabeça de pássaro. Osíris era uma forma humana, perceba? Inclusive, não me lembro qual foi o faraó que incorporou Osíris. Eu sou o próprio Osíris, né? Ele se vestia como Deus. Temos outros aí, ó. Cabeça de pássaro, eles usam muito. Essa é uma deusa de corpo inteiro humano. Aqui muito parecido com um gato, né? Bastet. Sobek. Tem alguma coisa que eu peguei de ilustrações do pessoal que gosta, né, de fazer desenhos. Então a gente não sabe se essa representação era tão assim, né? Ela é moderna, essa representação que eu estou apresentando para vocês de Sete, aqui Íris e por aí vai. Bom, as pirâmides do Egito, na verdade, são túmulos construídos em pedra para abrigar os corpos dos faraós, só de gente importante. Então é um grande túmulo, tá certo? A pirâmide era um grande túmulo. Há 123 pirâmides catalogadas, no entanto. As 3 mais conhecidas, as 3 pirâmides do Egito, como a gente conhece, são famosas, né? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo também. Lembra que na aula passada eu havia dito que os jardins suspensos da Babilônia era das 7 maravilhas do mundo antigo. A única que permaneceu desde os tempos antigos até hoje são as pirâmides do Egito, tá? Kelps, Kefren e Miquerinos, na península de Gizé. Este conjunto arquitetônico é guardado pela esfinge, um ser mitológico com o corpo de leão e a cabeça de um faraó. Então temos aí as pirâmides, famosas, dispensam apresentações. Temos a esfinge, né? Existem documentários aí na internet, no YouTube, que fala que essa esfinge não era assim, né? Era a cabeça de leão também, era corpo de leão e cabeça de leão, devido a uma degradação aí do tempo, chuvas intensas num determinado período geológico da Terra, ela se degradou e os egípcios reconstruíram essa esfinge, mas não com cabeça de leão, mas com uma cabeça do faraó. Aí tem todo um estudo dizendo que a cabeça é desproporcional, etc. Mas é o que temos. Aí é o interior de uma pirâmide, é o mapa do interior da pirâmide, o que tem lá, o que tem dentro dela. E tem todo um processo aí para, como eu posso chamar, de alinhá-la à constelação de Horus. Nessa questão da ressurreição, de mumificar, as pirâmides e o corpo tem que estar alinhado com a constelação de Horus para que o faraó ou o membro lá da família possa ressuscitar. Temos esses artefatos arqueológicos muito famosos, né? O sarcófago de ouro de Tutankhamon, a máscara mortuária também de Tutankhamon, o alfabeto egípcio, que até hoje está sendo estudado. Ele é muito complexo, né? Temos aí uma espécie de tradução para o nosso alfabeto, né? Passarinho, parecendo faca ou uma pena, minhoquinha. Você vê? Já pensou a gente escrever dessa maneira? Ia demorar muito tempo para fazer uma frase, né? O nosso é mais simples e direto. Então perceba aí a contribuição e o próprio desenvolvimento que essa civilização já havia alcançado. E aí entramos com os fenícios, que são importantes também. Geralmente não são muito falados. Na nossa apostila nós tínhamos, mas você também consegue encontrar documentários. É o povo árabe, são os sírios, né? São os libaneses daquela região e, consequentemente, os hebreus. São todos descendentes ali da mesma região, tá certo? A civilização fenícia desenvolveu-se na Fenícia, território do atual Líbano. Os fenícios eram povos de origem semita. Por volta de 3000 a.C. estabeleceu-se
Estabeleceram-se numa estreita faixa de terra com cerca de 35 km de largura. Pequeno, né? Situado entre as montanhas do Líbano e o mar Mediterrâneo, com 200 metros de extensão, 200 quilômetros de extensão, corresponde à maior parte do litoral do atual Líbano e uma pequena parte da Síria. Por habitarem uma região montanhosa e com poucas terras férteis, os fenícios dedicaram-se à pesca e ao comércio marítimo. As cidades fenícias que mais se desenvolveram na antiguidade foram Biblos, Tiro e Sidom. Temos ela no mapa, né, lá no começo, e aqui um mapa bem elucidativo, perto da Mesopotâmia, entre a Mesopotâmia e o Egito. Dá para a gente visualizar ali o que é a Fenícia, hoje a atual região da Síria e do Líbano. Quais são as características desse povo? A Fenícia era terra de marinheiros e comerciantes, ocupava uma estreita área com aproximadamente 40 km de largura entre o mar Mediterrâneo e as montanhas do Líbano, já havia dito isso. Atualmente essa região é o Líbano e a Síria, o solo montanhoso fez com que os fenícios não eram favoráveis ao desenvolvimento da agricultura e o pastoril. Tá? Não é convencional, não era propício a eles se dedicarem a essas atividades. Percebendo a necessidade de se lançar ao mar, os fenícios desenvolveram o comércio pelas cidades do Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo. Entre os fatos que favoreceram o sucesso comercial e marítimo da Fenícia, podemos destacar que a região onde eles habitavam. A grande contribuição dos fenícios, alguns alunos perguntaram, professor, qual foi a contribuição cultural, para a comunicação? Nós somos herdeiros do nosso alfabeto fenício, perceba a semelhança, do alfabeto fenício com o alfabeto latino, em que no texto eu coloco, não me lembro desse texto, acho que não, está na nossa apostila. Ele fala, os fenícios desenvolveram o nosso alfabeto, os gregos se apropriaram dele, colocaram as vogais e aí se tornou o alfabeto latino, tá certo? Então, essa é uma das grandes contribuições que os fenícios legaram para a nossa cultura. Essa região era rica em cedro, que fornecia a valiosa madeira para a construção dos navios fenícios. Eles possuíam bons portos naturais em suas principais cidades, Ugarit, Biblos, Sidom e Tiro. Tinham praias repletas de um molúsculo, murice, do qual se extraía púrpura, corante de cor vermelha utilizada para o tingimento de tecidos, muito procurados entre as elites de diversas regiões da antiguidade. Eles são chamados também de púnicos ou punis, por causa dessa questão dessa púrpura, dessa cor vermelha, que significa vermelho, punis. Aí temos uma representação, uma animação, de como era a Fenícia, a região. E agora falamos da religião. A religião também politeísta, antropomórfica, certo? Os fenícios conservavam os antigos deuses tradicionais dos povos semitas, as divindades terrestres e celestes, comuns a todos os povos da Ásia Antiga. Cada cidade tinha o seu deus. Baal, senhor, associado muitas vezes a uma entidade feminina. Balit, o Baal de Sidom, era Esmun, deus da saúde. Biblos adorava Adonis, deus da navegação, cujo culto se associava ao de Astarde, deusa dos bens terrestres, do amor e da primavera, da fecundidade e da alegria. Em Tiro, rendiam-se ao culto de Melkart e Tanit. Para aplacar a ira dos deuses, sacrificavam-se animais e às vezes realizavam-se terríveis sacrifícios humanos. Então, essa sociedade muito antiga, apesar de serem da região ali do Oriente Médio, que vai um pouco mais para baixo ali, os hebreus, eles ainda não estão ali no cristianismo, no monoteísmo. Olha só como eram os cultos religiosos dos fenícios. Aí temos a representação dos deuses, Baal e Astarde. Os deuses fenícios representavam fenômenos da natureza, acreditavam na vida após a morte também. E os hebreus.
De todos os povos da antiguidade, os hebreus talvez sejam os que mais influenciaram a cultura e a religião religiosa, nos sejamos herdeiros, que nós somos herdeiros. Pois as raízes da cultura judaico-cristã, da qual fazemos parte, está intimamente ligada às origens deste povo. Ou seja, não todos nós, tá? Nunca devemos nos esquecer que nem todos são cristãos, né? Nem todos. Temos aí, principalmente no Brasil, muitos que são adeptos das regiões originais africanas e uma diversidade tremenda de religiões, tá certo? A grande maioria no Brasil, sim, é cristão. Outras religiões também herdaram essa cultura cristã dos judeus, tá certo? O Islã. O Islã tem uma herança hebraica, tá? E os cristãos, tanto católicos como evangélicos, os protestantes, têm essa base cultural dos hebreus, que é o Velho Testamento. Podemos considerar que a história dos hebreus inicia-se com a formação da tribo liderada pelo patriarca Abraão, por volta do ano 2000 a.C., e o seu encerramento com a diáspora judaica no ano de 70 d.C. Este último ocorreu quando os romanos expulsaram os hebreus de Israel. A religião, o maior legado dos hebreus. Temos aí os grandes profetas, né? Moisés, uma representação de Moisés quebrando as tábuas da lei, pois o povo não obedecera os mandamentos. São registros que estão na Bíblia. Muito do que a gente conhece do povo hebreu, como acabei de falar, está no Velho Testamento. Mas estamos estudando a Bíblia também é um livro que relata passagens históricas, tá? Não podemos desprezar o conhecimento que ali existe. Economia dos hebreus. A atividade socioeconômica dos hebreus pode ser dividida em duas fases: a nômade e a sedentária. No início eles eram povos que circulavam pelo deserto, certo? Habitavam ali, levantavam seus acampamentos e migravam com as suas tendas. A princípio, os hebreus eram pastores nômades, não tinham habitação fixa, que se dedicavam à criação de ovelhas e cabras. Os bens pertenciam a todo o clã. Mais tarde, já fixados na Palestina, foram deixando os antigos costumes das comunidades nômades. Desenvolveram a agricultura e o comércio e tornaram-se sedentários, ou seja, acharam um território. Nos primeiros tempos, a propriedade da terra era coletiva. Depois foi surgindo a propriedade privada da terra e dos demais bens. Surgiram as diferentes classes sociais e a exploração de uma classe pela outra. Isso é clássico, né? Nós vimos isso nos povos da Mesopotâmia e no Egito. Aquela classe que chega ao poder e tem o poder de organizar vai ter privilégios de submeter às outras. Então vai haver uma diferenciação de classes sociais. A consequência dessa mudança foi que grandes proprietários e comerciantes exibiam luxo e riqueza, enquanto os camponeses pobres e os escravos viviam na miséria. A sociedade, a governança do povo hebreu passou a ter 3 períodos: o período dos patriarcas, seguido dos juízes e finalmente dos reis. Os patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó. Foi até uma pergunta nossa, do nosso trabalho, né? O período dos juízes, Sansão, Otoniel, Gideão e Samuel, e a fase dos reis, Saul, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em 2 reinos, formadas por 10 tribos de Israel e por 2 tribos de Judá. Tá certo? Então olha só como a desigualdade social provoca problemas e rachas na sociedade. Aí temos um mapa, né, do que eram as 12 tribos de Judá. Todo o território dividido em 12, né? Essas 12 tribos, certo? Aqui uma representação da sociedade, o patriarca, né, as vestimentas, etc. Anos mais tarde, os reis foram conquistados pelos assírios e pelos babilônicos. Olha só, pela expansão dos outros impérios que nós já vimos na aula anterior, respectivamente.
né? Primeiro os assírios, depois os babilônicos. Data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dispersar-se. É a conhecida diáspora judaica, onde eles vão parar lá no Egito, né? Eles vão peregrinando pelo território. Novamente a religião. Com a divisão, com o cisma, né, do povo em dois, a tribo de Judá manteve o culto a um só Deus, enquanto as tribos de Israel foi introduzido o politeísmo, ainda que persistisse o culto a Javé. Por intermédio de Moisés, os hebreus renovaram um pacto com Deus iniciado no período dos patriarcas e prometeram cumprir suas leis em troca de proteção. A crença em um Deus criador de tudo e de todos foi impulsionada, na civilização hebraica, sobretudo, pelas tradições que eram narradas. Uma delas, a primeira, inclusive, tinha como principal protagonista Abraão. O código moral da orientação para o povo hebreu é denominada de Decálogo, que representa os 10 mandamentos, que, segundo relatos bíblicos, teria sido revelada por Deus a Moisés, né? São os relatos bíblicos. Os hebreus foram os primeiros povos, um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, isto é, eram monoteístas. No judaísmo, religião professada pelos hebreus, o único Deus é Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos, supostamente revelados a Moisés no Monte Sinai. Os dois traços característicos da religião dos hebreus são o monoteísmo e o salvacionismo, isto é, a crença na vinda de um Messias ou Salvador para libertar o povo hebreu. O judaísmo constitui uma das bases do cristianismo, como eu falei, né, a influência no cristianismo, com a qual o islamismo formou tríade das religiões universal. Juntamente com o Islã, né, faz o conjunto aí das 3 grandes religiões cristãs ou monoteístas. Os judeus não são cristãos, né? Eles não acreditam em Cristo. E aí temos o grande símbolo, né? A Bíblia Sagrada, que parte dela é composta aí pela história dos hebreus. Tá certo, pessoal? A maior expressão cultural e religiosa do povo hebreu é a Bíblia, um livro com vários autores que conta a história e as crenças dessa civilização. Mais conhecida como Antigo Testamento, a Bíblia hebraica é o agrupamento de escritos das quais diversas matrizes, partindo do chamado Torá, Pentateuco, né, em outras Bíblias, até escrituras históricas, proféticas, de linguagem de reis e de sabedoria, em geral, representa a descrição do povo hebreu. Dividido em 5 partes, o Torá compreende a compilação dos seguintes livros: Bereshit, ou a Gênese, Semot, ou Êxodo, Vekra, ou Levítico, Bamidbar, ou Números, e Devarim, ou Deuteronômio. Certo? São alguns livros da Bíblia. Para quem é leitor assíduo, né, frequenta a religião cristã, conhece muito bem aí os livros que eu acabei de citar. Tá certo? Vamos ver. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Acho que eu consegui melhorar um pouco a imagem para as outras aulas, para as outras salas que eu havia postado videoaulas. A imagem não estava tão bem. A gente vai ajustando, tá? Cada vez a gente vai melhorando. E vamos ver se a gente consegue chegar no final sem maiores problemas. Pessoal, até a próxima aula e tenham um bom dia.